Olá, uma boa noite a você que está sintonizando com o nosso canal, com a nossa página. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. A você, internauta, que a paz do nosso Mestre esteja no coração de cada um. Estamos hoje com um estudo muito convidativo. O livro Filosofia Espírita desperta em nós grandes ideias, grandes instruções e reflexões. O livro Filosofia Espírita foi psicografado pelo médium João Nunes Maia. O espírito miramês se utiliza da mediunidade de João Nunes Maia para comentar as questões do Livro dos Espíritos. Por isso, o nome Filosofia Espírita. E então, é motivo de muita alegria podermos refletir, estudar e refletir nesses apontamentos que Miramês nos traz com muita simplicidade para o nosso entendimento, para as nossas reflexões. E vamos então fazer uma prece, pedindo aos amigos espirituais que nos ajudem, contando com esse apoio, com essa luz, elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre, Senhor Jesus, confiantes no amor incondicional do nosso Pai amantíssimo, para que nesses momentos saibamos absorver, colocar em nosso pensamento, em nosso mundo íntimo, a essência dessas lições. Senhor Jesus, felizes aqui estamos. Por mais uma oportunidade de ganharmos luz, entendimento, compreensão para prosseguirmos a nossa busca no desenvolvimento da nossa nova personalidade, a partir do momento que nós fomos despertados por Tua luz. Te agradecemos, Senhor, este chamado divino. Te agradecemos o incentivo desses amigos espirituais. E te pedimos que nos ajude a guardar conosco para que possamos nos alimentar dessas informações, nos iluminar com este clarão que a doutrina divina coloca à nossa disposição. Obrigado, Senhor. Tua paz, o teu amor permaneça em todos os corações. Assim seja. E nós então vamos buscar em nossos arquivos as lições da noite, porque nós temos que rever
última questão que foi estudada, a lição de hoje no livro Filosofia Espírita é a de número 16, que trata da questão número 16 do Livro dos Espíritos. E então, nesta questão de número 16, Allan Kardec faz um questionamento dando sequência à questão número 15. E então, para que nós possamos entender melhor esta pergunta de Allan Kardec, na questão número 16, nós vamos relembrar a questão número 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Resposta: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. E nós agora vamos à questão 16, que é uma sequência. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Resposta: a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Agora nós temos um comentário de Allan Kardec. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem alinhar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema
da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele, Deus, é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Esse sistema, o panteísmo, confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecanismo que a imaginou. Desculpa, gente. Parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Esta questão fica bem fácil para o nosso entendimento. Nesse comentário que Allan Kardec traz, e nós então precisamos de analisar um pouco sobre a insistência em que Allan Kardec traz a respeito dessa questão de todas as coisas que nós percebemos na natureza e no universo formarem um todo, sendo o próprio Deus, como prega a doutrina panteísta. Mas por que Kardec insiste? Porque muitas pessoas têm nesta doutrina uma forma de entendimento da criação. E então Allan Kardec, como um grande sábio, que entende de várias doutrinas e trouxe para nós as reflexões justamente para nós aprendermos a desenvolver o nosso raciocínio próprio, para nós aprendermos a tirarmos as nossas próprias conclusões e dessa forma termos condições de manter uma fé sólida, inabalável, com relação ao nosso Criador e às coisas que nos envolvem na natureza. E então ele respeita todas as doutrinas. Allan Kardec nunca desfez de nenhuma religião, de nenhuma doutrina, de nenhuma escola religiosa. Ele sempre combateu a ignorância, as desinformações, com a verdade, com o raciocínio, com a lógica. Não é? E trazendo numa simplicidade e também de uma forma muito respeitosa as ideias com que as outras doutrinas trazem de Deus, da vida, do universo, do ser humano, não é? Em si. E então ele, com esse intuito de formar esta ideia com relação à verdade sobre Deus e sobre as obras de Deus, traz esse comentário com muita clareza para nós, não é? Na resposta que os Espíritos dão a ele. A razão nos faz entender que nós não poderemos confundir a obra da criação com o Criador. Não é? Olha a resposta. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer o absurdo. E então Kardec traz com essa clareza de raciocínio. Nós não temos, para o nosso entendimento, razão para aceitar que essas criações,
tudo que nós percebemos com toda a perfeição, né? Nós estamos vendo aí nessas colocações que tudo é uma perfeição inigualável. A magnanimidade do nosso Criador em todas as coisas. Mas não há como nós confundirmos a obra com o nosso Criador, né? E então estamos tendo essa certeza que Allan Kardec faz essa explanação e diz sobre a doutrina panteísta. Confunde o Criador com a criatura, como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Olha aí, está muito fácil para o nosso entendimento, né? E então, finalizando esse comentário, Allan Kardec diz: a inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Então, o que nós vemos nas obras é a perfeição da sabedoria que Deus tem como um dos atributos. Mas a obra não é o próprio Deus. Como o quadro não é o pintor que o concebeu. Por que o concebeu? No pensamento. Teve a criação no pensamento do artista e depois ele executou esta obra de arte, não é? E então não temos como fazer confusão com essas afirmativas. Vamos ver agora as palavras de Miramês. Questão número 16, referente, ou melhor, lição número 16, referente à questão número 16 do Livro dos Espíritos. Deus é Espírito. Se Deus é perfeito e é Espírito, não podemos compará-lo com as formas mutáveis. E sob o empuxo do progresso, tudo que existe na imensidão indescritível do universo, do átomo ao ninho cósmico, é, pois, criação ideada pelo seu poder fantástico que ainda não podemos perceber por nos faltarem sentidos para isso. Estamos limitados ou condicionados no mínimo das nossas forças, porque por enquanto, dormem no centro da nossa consciência, sem poder participar dos nossos mais profundos interesses. Somos crianças em comparação às grandes almas. Crivamos de perguntas, por vezes de pouco interesse, aqueles que achamos situados em grau mais elevado do que nós, com fome e sede de saber. E se referindo às coisas do Espírito, e nem sempre avaliamos a luz que realmente suportamos pelas trevas que ainda nos circundam. Se todo pedido é uma oração na filosofia do Espírito, a resposta não se faz esperar e vem gota a gota, para nos conscientizar da existência da bondade divina e do amor que ele dispensa a todas as criaturas. Já falamos muitas vezes, repetindo a fala dos benfeitores maiores, que Deus é uma personalidade individual e não
conjunto de todas as coisas criadas por ele. Entretanto, ele, a majestosa força divina, está em toda parte por meio que desconheces, por se tratarem de fluidos sutis, operando em uma faixa que somente as grandes almas poderão constatar pelos poderes inerentes às suas perfeições. A primeira ideia de se comparar a natureza como sendo diretamente Deus é que ela manifesta em todas as suas nuances perfeita harmonia com todos os sentidos da sua atuação. Porém, cabe a nós pesquisar e entender, descobrir e divulgar que toda essa simetria é participação das leis criadas por ele, no vigor da sua mente incomparável. É, pois, a sua imagem como um canal de televisão que reflete no vídeo a perfeita estrutura do real, sendo que, no caso com a divindade, a perfeição é a tônica do ambiente. As imagens do Senhor são vivas e demonstram os seus mais puros atributos, nunca falhando nos seus mais delicados cinetismos. No sustentar da vida, o visual do infinito não é Deus na sua unidade perfeita, como o quadro não é o pintor. Comparando a obra com o autor, a primeira constitui um pálido reflexo da sua personalidade, viva e distinta no lugar que ocupa. Parece que estamos falando muito sobre o grande arquiteto do universo, mas esse é o nosso interesse, porque falar de Deus e viver na sua vibração constante é a coisa mais sublime da vida. Admiramos muito o Deus lhe pague, Deus lhe ajude, o vá com Deus e a paz do Senhor seja convosco, muito usados pelos homens. São mantras sagrados que nos cobrem de luz quando pronunciados com amor e respeito. A doutrina que faz de Deus um ser material o faz por falta de notícias do mais além, ou por medo de pesquisar a verdade e seguir as rotas do progresso, que faz caírem os véus na gradação das forças humanas e espirituais. Nada devemos temer, desde que estejamos em planos de mutação para o nosso próprio bem. O mundo espiritual que nos dirige nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender. Não devemos esquecer que Deus é um sol de vida, que alimenta e dirige todas as vidas saídas de suas mãos luminosas e perfeitas. Nessas palavras de Miramês,
nós estamos encontrando aí um raciocínio bem sólido, uma certeza que está confirmando aquilo que nós ouvimos das palavras de Allan Kardec e dos Espíritos. Com essa facilidade de ideias para que possamos ter a certeza. Somente aqueles que ainda não conseguiram abranger esse entendimento, somente aqueles que alimentavam a ideia de que tudo na natureza e no universo é uma partícula de Deus. Eles alimentavam ou alimentam ainda essas ideias porque não aprenderam a desenvolver esse raciocínio. Não é? Estamos percebendo aí com muita clareza, com muita facilidade, que somos, devido à nossa limitação, ainda temos dificuldades, até mesmo para expressar a grandiosidade que é o nosso Criador. E então, Miramês traz esse comentário. Nós, muitas vezes, questionamos a essa espiritualidade que conhece muito mais do que nós. Espíritos de luz que estão sempre trazendo as revelações de acordo com a nossa capacidade. De acordo com o nosso desenvolvimento. E então, ele nos compara a crianças, porque temos nossas limitações. Mas então nós precisamos de ter a certeza de que o pouco que conhecemos, na medida em que nós vamos trabalhando em nosso estudo, nas nossas atitudes, no nosso posicionamento diante da vida, nós vamos adquirindo experiências e ganhando maior visão das revelações. Nós ainda não temos condições de receber toda a revelação que as esferas superiores têm para nos oferecer. Mas o que nós precisamos é saber que essa verdade, como diz Miramês, vem gota a gota. Olha aqui, em gotas homeopáticas. Não é assim? A expressão que geralmente nós usamos. Então é justamente por isso. Porque nós temos que respeitar as nossas limitações. Não podemos dar saltos. Não é? E respeitar também as opiniões que não concordam com esta visão que nós trazemos, com essa certeza. Porque a nossa fé é formada de acordo com o que nós já adquirimos de conhecimento e de experiências. E então esses irmãos que ainda não entendem dessa forma que nós estamos entendendo aqui nas palavras de Miramês e de Allan Kardec, nós temos que respeitá-los. Chegará um momento em que a verdade vai chegando a eles conforme as experiências que a vida irá colocando no caminho de cada um. Não é? O importante é não deixar de se ligar com Deus. Sempre buscar a presença de Deus. Sempre procurar nos colocar na presença de Deus. Porque como nós estamos vendo, Deus está em toda parte. Não é? Tem uma música do Roberto Carlos que ele diz: não existe onde ele não esteja. Não é assim? Então Deus está em toda parte. Não existe onde ele não esteja. E nós então, procurando a presença de Deus, vamos sentindo essa presença, nos impulsionando para a vida.
procurando crescer espiritualmente no entendimento e nas ações, não é? E assim nós vamos tendo mais motivação para nos aproximarmos cada vez mais dessa grande verdade, o nosso Criador. É isso? E então, olha como Miramês traz essa expressão e realmente nós temos que entender. Parece que estamos falando muito sobre o grande arquiteto do universo, né? Então o objetivo é esse: fazer com que Deus esteja presente constantemente em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas ações, porque assim a nossa vida ganhará motivação cada vez maior. O sentido é outro quando nós temos esse foco, não é? Olha aí o que ele diz: admiramos, o Deus lhe pague, Deus lhe ajude, vá com Deus, a paz do Senhor seja convosco. Gente, isso aí são palavras que trazem uma energia magnífica. Quando ditas, olha aqui, quando pronunciamos, quando ditas com o amor e respeito. Interessante isso aí, né? Não é falar por falar, mas sim falar com sentimento, com esse desejo sincero, não é? E então, para nós, uma lição como essa deve servir de reflexões, de alimento e de incentivo para buscarmos cada vez mais saber sobre esse Criador, esse Pai, como Jesus nos revela, um Pai que nos ama, que faz o melhor para cada um de seus filhos, não é? Basta nós observarmos as palavras que Jesus traz quando se refere ao Pai, né? Ele, numa das passagens do Evangelho, ele diz assim: vós, sendo imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará àqueles que vos pedem. Olha aqui, facilidade para nós entendermos a misericórdia de Deus, sempre nos envolvendo, sempre nos dando oportunidades, sempre direcionando o melhor para nós. E então, com esse foco nas palavras de Jesus, Deus quer o melhor para nós. E quando nós fazemos uma oração sincera, apesar de nós não sermos satisfeitos em nossos caprichos, Deus vai promover o que há de melhor para qualquer um de nós, em qualquer situação. Precisamos de ter essa confiança, não é? E então, finalizando aí, vamos rever essas palavras de Miramês. O mundo espiritual que nos dirige nos atende de acordo com as nossas necessidades. Olha aí. De acordo com as nossas necessidades. Esse mundo espiritual, as esferas superiores, os emissários de Jesus, não é? E então, não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender. Gente, nós temos que ter isso aí em mente. Sempre teremos a assistência desses trabalhadores desta seara divina, não é? Não devemos esquecer que Deus é um sol de vida. Olha que expressão.
que alimenta e dirige todas as vidas, saída das suas mãos luminosas e perfeitas. Então, deixamos aí para as nossas reflexões essas palavras de Miramês, as lições do Livro dos Espíritos, com muita gratidão a esses missionários, a esses espíritos que nos revelam essas verdades. E vamos então finalizar esses momentos de aprendizado, de reflexão, fazendo uma prece. Queremos agradecer a esses trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos assistiram, que nos assistem, que nos incentivam na busca por novos conhecimentos. Senhor Jesus, estamos agradecidos nesta presença amiga, nesta luz a nos envolver, nos incentivar, nos acalmar os corações em nossa ansiedade de aprendizado, de busca pela verdade. Agradecidos com a Tua presença, com essas lições, com as revelações que a Tua misericórdia tem trazido a todos nós, toda a humanidade, pedindo, Senhor, que nos ajude em nossa fraqueza, em nossa fragilidade. E que esta paz permaneça, Senhor. Que esta paz possa nos acompanhar, onde nós formos chamados para dar o nosso testemunho em Teu nome, em todos os corações, em todos os lares. Que esta paz possa reinar. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, finalizamos aqui então nosso estudo da noite, desejando muita paz a todos, gratidão pela companhia, pelo apoio e lembrando que amanhã, sábado, 22 horas, teremos o culto do Evangelho no lar e no coração. Nos encontramos lá. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos.